Olá, vamos falar um pouquinho de física, principalmente de equilíbrio de corpos extensos, tá? A gente já falou, né, de que da estática, a gente está de estática. A física, ela é dividida em três tipos, três partes, né? A física, assim, clássica, mecânica, que tem a cinemática, né, o corpo em movimento e tal, mas em relação ao referencial, vai depender da dinâmica, tá? Que é o movimento, e estática. Estática nós dividimos em dois tipos: estática dos sólidos e estática dos fluidos, né? Que é a hidrostática. Hidrostática, a gente já fez um vídeo aqui, tem mais um vídeo, né? Hidrostática, estática dos fluidos, gases, fluidos, águas, líquidos, enfim. Então, em hidrostática a gente falou, né, de teorema de Steven, né, que tem a fórmula da pressão hidrostática, né, justamente com a pressão estática, que é a fórmula de μ, né, a massa específica pela gravidade vezes a altura de onde está o ponto de pressão ali, no objeto na água, no líquido. Falamos sobre o teorema de Pascal, sobre a prensa hidráulica de Pascal, muito interessante, força sobre área, pressão, né, força sobre área, a gente lembra disso. Falamos sobre o teorema de Arquimedes, Eureka, e que dá aí a fórmula de empuxo, né? Nós temos a fórmula de empuxo, que é a, a distância, a distância não, a gravidade, a distância e o volume, né? O volume, gravidade e volume, gravidade, o empuxo e a normal. Empuxo e a normal, né? Empuxo seria equivalente a normal. Massa vezes aceleração seria a massa específica vezes volume e gravidade, não é? Então, nós temos aí a fórmula de empuxo, seria basicamente a normal, né? Como a gente falou naquele vídeo, seria equivalente a normal fora da água. Então, falamos tudo isso, né? Teorema de Steven, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes, tá? Dividido aí nesses três e nessas duas fórmulas básicas, assim, gerais ali da estática. Agora a gente entra em estática de sólidos, tá? A estática de sólidos e corpos extensos e tem a ver com equilíbrio, né? Que faz o corpo ficar parado, ele está em equilíbrio. Mas a gente vai falar também de outros conceitos, né? Principalmente o conceito de momento, torque. Torque ou momento. Torque ou momento é a distância vezes a força. Distância e força. Que vai ter ali um eixo, né? Principalmente algumas ferramentas, como a gente já falou aqui. A gente já falou, né? Fez um vídeo aqui, falou sobre as ferramentas que tem esse eixo e essa distância. Demos o exemplo da gangorra, né? Da gangorra, daquele brinquedo, né, que se balanceia ali. Acho que é gangorra o nome. E tem um eixo e a força que é necessário fazer ali na extremidade para que ele movimente está ligado também com a distância e também com a distância e a quantidade de força que é colocada ali, certo? Então, com maior distância, maior a força que deve ser colocada ali, porque são proporcionais. Então, falamos de momento de torque, é, dos tipos de ferramentas, no uso na engenharia civil, né, com os guindastes para pegar corpos bem pesados. E tudo isso aqui está integrado aqui nessa questão de equilíbrio de corpos extensos. Mas vamos lá. Torque. O que é torque? Ou momento, né? Torque é a grandeza vetorial, então ela tem direção e tem sentido. Lembrando que a diferença de direção e sentido
Sentido é o sinal, tá? Direção é uma linha, né? Direção é uma linha. Então, direção sempre é a linha. E é o sentido que vai nos mostrar, que seria para direita, para esquerda, para onde a seta está, sentido seta, onde a seta está apontando. Então, nós temos a grandeza vetorial física associada à aplicação de forças em corpos livres para girar em torno de um determinado ponto, tá? Então, ele vai fazer um movimento rotacional ou translacional, de translação, né, ao redor de um eixo, de um ponto, de um fulcro, né, qual é outro nome, e isso vai depender da distância e da força, não como está aqui, né, a formulazinha. E, em alguns casos, depender também do ângulo que é feito, tá? Então, nós temos dois sentidos, o sentido horário e o anti-horário, que vai depender também. Então, torque é igual a força por distância, força vezes distância. Um exemplo de torque, a ferramenta, você vai parafusar alguma coisa e faz toda aquela rotação, né? E ao mesmo tempo translação para você tem que aplicar uma força, essa força vai depender também da distância para você fazer esse movimento, né? Apesar de estamos falando de estática, né? Então, isso é torque, força, torque. O torque é uma força, é um tipo de força. Então, nós temos a resultante, tá? Dessa força, a força de aperto, né? Força de aperto dos dois lados, aqui vai apertar, né? Que é parafusar aqui para apertar as duas placas, e a tensão do parafuso, ok? Então, aqui outro exemplo da mão, que faz a força aqui na distância daqui até aqui, né? É a distância, aqui é a força, e nós temos o torque, que é a rotação, aqui é a força de rotação, tá? Então, momento, o torque é igual a força por distância, como eu disse, é o mesmo, né? Momento de F é igual a força por distância. Me fudiu, meu Deus. Aqui é o mnemônico, tá? Não, não, eu coloquei no outro também, né? Não liguei para isso. Então, por exemplo, se temos uma força 10 e a distância é 20, nós vamos ter uma força, momento, força aí, de 200 newton por metro, tá? Por não, vezes metro, né? Temos essa fórmula também que vai o ângulo, né? O ângulo θ. Um braço é uma alavanca, que é outros exemplos, né? O movimento que é feito, a força. Aqui eu dá o gangorra, né? Um exemplo clássico. Aqui nós temos uma distância, aqui o F pela distância, aqui o outro F e outra distância. A gente iguala, né? Para saber que é a mesma coisa, né? A distância, a massa, a estática de corpo extenso aqui, F1, o normal, F2, o giro, o ponto de giro, e a soma, né? F1 mais peso igual a F2 mais normal. Translação e rotação é zero, no caso, né? Então, nós temos essa soma desses dois, sentido horário e anti-horário. Outro exemplo, né? Equilíbrio dos corpos extensos. Aqui é só um resuminho, tá? Equilíbrio de translação ocorre quando os resultantes de forças aplicadas nesse corpo é igual a zero, ou seja, soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo deve dar resultante nula. Equilíbrio de rotação ocorre quando o momento resultante é igual a zero, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças aplicadas no corpo deve ser nula. Mas o que é, né, o equilíbrio dos corpos extensos? Um corpo extenso pode realizar dois tipos de momento, né, translação e rotação, para que ele permaneça em equilíbrio. Então, o equilíbrio na Terra é justamente pelo movimento de rotação e translação. É necessário que haja tanto equilíbrio no momento de translação quanto de rotação. Então, nós temos exemplo aqui, a figura mostra uma barra horizontal apoiada no suporte de maneira que ela possa girar.
nos seus extremos estão apoiados dois corpos de massa M1 e M2. As forças aplicadas no sistema barra e bloco são M1 e peso, né? Força peso, e M2 e força peso. Aí é feito todo o processo, né? Considerando a distância. Ok? Então, essa é a nossa breve aulinha sobre equilíbrio dos corpos extensos, né? Especialmente aqui falando de torque, turquesa, enfim, torque, um momento de força. E muito obrigada e até a próxima.